Bom, passando para a sismoestratigrafia, eu vou começar a falar um pouco sobre tratos de sistema. Então, antes de falar sobre trato de sistema, a gente tem que falar como que é o preenchimento de uma bacia. E existem alguns fatores que influenciam isso. Existe o clima, a eustasia, a tectônica e o aporte sedimentar. Então, a eustasia e a tectônica juntas, elas vão dizer como é que fica a variação relativa do nível do mar. Porque pode ser que o nível do mar suba e aí a tectônica deu uma soerguida ou então uma subsidência. Então, existe essa variação relativa do nível do mar em relação à costa. A variação relativa do nível do mar com a quantidade de aporte sedimentar é o que, de fato, dá o que a gente chama de progradação, agradação e retrogradação. Então, a progradação é quando a deposição de sedimentos ela é maior do que a variação da taxa de acomodação. Então, o sistema da costa ele passa a ser progradante. A agradação é quando essa variação de deposição de sedimentos com a acomodação é a mesma. Então, eu vou dar um exemplo melhor também. A gradação ele vai fazer o empilhamento praticamente na vertical. E a retrogradação é quando a variação de deposição de sedimentos é menor do que o espaço de acomodação. Então, aqui, falando um pouco melhor sobre isso, eu trouxe um exemplo de agradação. Então, a agradação, ela vai fazer com que, mesmo que o nível do mar suba com um aporte sedimental de mesma variação, vai fazer o empilhamento subir praticamente na vertical, como eu disse. Então, se a gente pega um exemplo desse corte aqui, numa linha vertical, nessas 3 sequências, a gente vai ter praticamente a mesma geologia, né? Tipo, a mesma granulometria, porque vai ficar empilhado certinho um em cima do outro. Já a regressão, ela é quando, nesse caso, está mostrando o exemplo em que o aporte sedimentar ganha da taxa de acomodação, ou ganha do nível relativo do mar. E aí o que acontece? Essa deposição, ela passa a mergulhar mais em direção ao fundo marinho. Então, quando a gente pega esse exemplo, por exemplo, aqui na vertical, na vertical que corta as 3 sequências, a gente percebe que aqui na base a gente vai ter uma granulometria menor do que no topo, porque quando foi depositado aqui era um ambiente mais profundo do que quando foi depositado aqui essa feição no topo, que é o que chama de shallows up, né? Fica mais raso quanto mais você vai para cima. Existe a regressão forçada, que é quando existe o aporte sedimentar com a diminuição do nível do mar. E aí o que acontece? Quando o nível do mar diminui, deixa expostas outras camadas. E aí essas camadas que ficaram expostas, elas são erodidas. E aí esse corte fica mais ou menos com essa feição. E um exemplo disso também é essa parte que mostra um truncamento erosivo. Você não percebe a continuidade daquele horizonte. Ele é cortado, é uma discordância cortada assim abruptamente. E por fim, existe a transgressão, que é quando o nível do mar sobe e o nível do mar sobe numa variação maior do que o aporte sedimentar. Então, é o contrário. Aquelas sequências, elas vão andando em direção à costa. Elas vão subindo. Então, nesse exemplo, aqui de baixo, desses exemplos verticais, a gente tem, na parte de baixo, uma granulometria mais grossa do que na parte de cima. Porque na parte de baixo ela foi depositada num ambiente marinho mais raso do que na parte de cima, que foi depositado num ambiente marinho mais profundo, que é o deepens up. Então, para ser mais específica, a gente tem aqui o trato de sistema de mar baixo. Então, são depósitos que se acumulam após o início do aumento relativo do nível do mar, o aumento relativo do nível do mar, né, que é junto à tectônica com a eustasia, durante a regressão normal. Então, esse trato de sistema, ele possui exposições de padrões de empilhamento de materiais siliciclásticos, como as clinoformas, aqui, clinoformas de progradação, que engrossam aqui no mergulho, aqui em down deep.
E na parte superior, ela é composta de depósitos fluviais e planície costeira, e também a gente tem a presença de deltas. Passar. Aqui o trato transgressivo, eles são depósitos que foram acumulados desde o início da transgressão até o momento de máxima transgressão. O TST, ele se encontra diretamente na superfície regressiva máxima, e o seu topo ele é coberto pela superfície de inundação máxima, que é o que a gente chama de MFS, que é formada quando os sedimentos marinhos eles atingem uma posição mais próxima da Terra. Deixa eu ver. Aqui. Então, os padrões de empilhamento desse trato de sistema, eles exibem as clinoformas retrogradacionais sobrepostas e que engrossam a sedimentação em direção à Terra, que é justamente o que a gente vê aqui. Os sedimentos engrossam em direção à costa. Passando aqui para o trato de mar alto, são os depósitos progradacionais que se formam quando as taxas de acumulação de sedimentos excedem a taxa de acomodação durante o estado final de elevação relativa do nível do mar. Ou seja, nesse caso, os padrões de empilhamento eles são clinoformas progradantes também, que afinam na extremidade, comumente sobreposto também por um topset de regimes fluviais, de plataforma costeira e também de delta. Aqui eu tenho um exemplo do norte da Inglaterra, aqui do Kendall, onde ele mostra esses tratos de sistemas. Então, aqui a gente tem o trato transgressivo, como eu disse. Então, o topo do trato transgressivo, não sei se dá para enxergar direito, tem essa linha aqui em verde, é justamente a superfície de máxima inundação, no topo do trato transgressivo. E aqui, nesse caso, ele está entre um trato de mar alto e o outro trato de mar alto mais acima, superior. Aqui também a gente consegue perceber esse trato chamado FSST, que é Falling Stage, se eu não me engano é isso, que é um trato de sistema de regressão forçada, que é aquele exemplo que eu dei, quando o mar está na regressão e aí deixa uma camada exposta e essa camada acaba sendo erodida. Então aqui a gente não vê a continuidade da clinoforma, ela é cortada, ela tem uma discordância erosiva entre um trato e outro.